A luz de fim de tarde em Serra das Almas, Minas Gerais, caía em fachos poeirentos pela janela da sala, dourando o assoalho de madeira antiga. Era o final de outubro de 2023, e Helena, uma historiadora de 30 e poucos anos, tentava encontrar um ritmo naquela nova vida, uma calmaria que a metrópole lhe havia roubado. A casa, herdada de uma tia-avó que mal conhecera, era um labirinto de silêncios e objetos esquecidos, cada um com o peso de décadas que ela não viveu. Foi num desses esforços para tornar o espaço seu que ela se deparou com o espelho. Ele estava no sótão, coberto por um lençol amarelado que se desfez em pó ao ser tocado. Era uma peça imponente, com mais de 1,5 metros de altura, a moldura de madeira escura entalhada com folhas e vinhas que pareciam se contorcer em agonia silenciosa. O vidro, espesso e bisotado, estava manchado pela oxidação, criando pequenas ilhas de escuridão que pareciam buracos no tecido da realidade. Helena, com sua paixão por antiguidades, sentiu uma conexão imediata. Era uma testemunha do tempo, um portal para outras eras. Decidiu que ele seria a peça central de sua sala de estar. Com um balde de água morna e panos macios, ela começou o delicado trabalho de restauração. A poeira cedia, revelando a complexidade dos entalhes. O vidro, no entanto, resistia. Camadas de sujeira e tempo se agarravam à superfície, e Helena trabalhava com a paciência de quem cataloga documentos frágeis. O sol já se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, quando ela deu um passo para trás para admirar seu progresso. A maior parte do espelho agora refletia a sala com uma clareza surpreendente, embora as bordas ainda parecessem turvas, como uma memória que se recusa a focar. Foi então que ela viu, por uma fração de segundo, um movimento no reflexo. Não era o seu. Atrás de sua imagem, perto da estante de livros que ela mesma havia montado, uma figura masculina estava parada. Ela se virou de supetão, o coração disparando no peito. Não havia ninguém. A sala estava vazia, silenciosa, exceto pelo tic-tac de um relógio de parede. Ela voltou a encarar o espelho. Apenas seu próprio rosto assustado a encarava de volta. Cansaço, ela murmurou para si mesma, a voz soando estranha no vazio da casa. É só o cansaço da mudança. Ela atribuiu a visão a um jogo de luz e sombra, uma ilusão criada pelo vidro antigo e sua mente exausta. Nos dias que se seguiram, a vida em Serra das Almas se acomodou numa rotina pacata. Helena começou seu trabalho no Arquivo Público Municipal, um casarão colonial que cheirava a papel velho e cera de assoalho. Ela passava os dias imersa em registros de batismo, testamentos e jornais amarelados, reconstruindo vidas que o tempo havia desfeito. O espelho na sala tornou-se parte da paisagem, um observador mudo de suas idas e vindas. A estranha visão foi relegada a um canto de sua mente, um pequeno delírio facilmente explicável. Até que aconteceu de novo. Era uma noite chuvosa. A energia elétrica da cidade, sempre instável, havia piscado algumas vezes. Helena acendeu velas e a casa mergulhou numa atmosfera gótica e acolhedora. Ela passou em frente ao espelho a caminho da cozinha e, de relance, o viu novamente. Desta vez, a imagem foi mais nítida. O homem estava no mesmo lugar, perto da estante. Ele usava uma camiseta branca simples e uma calça jeans desbotada, roupas que poderiam ser de qualquer pessoa hoje em dia. Seu cabelo era escuro e um pouco comprido, e seu rosto estava virado para o lado, como se ele estivesse olhando para algo fora do campo de visão do espelho, algo na parede que não existia. Havia uma expressão de urgência, quase de medo, em sua postura. Helena congelou o ar preso nos pulmões. Ela não se virou desta vez. Manteve os olhos fixos no reflexo, esperando, rezando para que fosse uma ilusão. A figura permaneceu imóvel por 2, 3 segundos. Então, tão subitamente quanto apareceu, desapareceu. O medo deu lugar à sua natureza de pesquisadora. Aquilo não era normal. Não era um truque de luz. A figura era sólida, definida, e suas roupas eram anacrônicas para qualquer fantasma que se esperasse encontrar numa casa como aquela. Fantasmas usavam trajes de época, não jeans e camiseta. No dia seguinte, ela começou a investigar o espelho. Com uma lupa e luvas de algodão, examinou cada centímetro da moldura. Na parte de trás, escondida sob uma camada de poeira petrificada, encontrou uma pequena placa de latão, quase ilegível. Com cuidado, limpou a sujeira e conseguiu decifrar as palavras gravadas. Atelier Rousseau, Paris, 1888, e logo abaixo uma inscrição mais fina caligráfica, para Amélia com eterno amor, F.A.P. A descoberta abriu a primeira porta. O espelho não era um objeto qualquer, era um presente com uma história, mas quem eram Amélia e F.A.P.? E o que isso tinha a ver com o homem de roupas modernas que assombrava seu reflexo? Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era mais uma questão de limpar um móvel antigo. Era o início de um mergulho em águas profundas e escuras, e ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que algo na história daquele espelho se recusava a permanecer no passado.
A mente de Helena, treinada para encontrar padrões em meio ao caos dos registros históricos, começou a trabalhar de forma febril. Ela fotografou o espelho de todos os ângulos, documentou as aparições em um diário, anotando a hora, a duração, a posição exata da figura. O homem aparecia esporadicamente, sem aviso. Sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma expressão tensa, sempre olhando para o mesmo ponto vazio na parede. Era como um fragmento de filme preso em um loop eterno, projetado na superfície prateada. As iniciais FAP eram sua única pista concreta. Ela mergulhou nos poucos documentos de família que a tia-avó deixara para trás. Em uma caixa de sapatos cheia de fotografias em sépia e cartas amarradas com fita de cetim desbotada, ela encontrou a conexão. As cartas eram de sua trisavó para a irmã Amélia. E Amélia, segundo as cartas, havia se casado com um homem chamado Francisco de Almeida Prado, um rico fazendeiro da região de Serra das Almas. FAP Francisco de Almeida Prado, o dono da fazenda do Poente, uma propriedade que, segundo as cartas, era tão vasta quanto o céu e cheia de segredos tão profundos quanto a terra. Com um nome e um lugar, Helena se dirigiu ao Arquivo Público Municipal, não como funcionária, mas como investigadora. Ela pediu ao seu chefe, o senhor Anselmo, um homem curvado pela idade e pelo peso dos segredos que guardava, acesso aos registros da família Almeida Prado. Senhor Anselmo a olhou por cima dos óculos de aros grossos, seus olhos pequenos e astutos. Os Almeida Prado, ele disse, a voz um sussurro rouco. É uma família que preferia as sombras à luz, menina. Mexer em seus papéis é como remexer em terra de cemitério. Nunca se sabe o que pode levantar. O aviso, em vez de dissuadi-la, apenas aguçou sua curiosidade. Ele a levou a uma sala nos fundos, onde caixas de metal empoeiradas se empilhavam até o teto. O acervo deles foi doado à força nos anos 70, depois de uma disputa de terras que acabou mal. Ninguém nunca teve muito interesse em catalogar tudo. Por dias, Helena se perdeu naquele labirinto de papel. Encontrou registros de compra e venda de terras, inventários de gado, livros contábeis e, finalmente, um álbum de fotografias com capa de couro. As fotos mostravam a vida na fazenda do Poente no final do século XIX e início do século XX. Homens de bigode e chapéu, mulheres com vestidos longos e olhares severos. E lá estava ela, Amélia, sua tia trisavó, uma mulher de beleza melancólica. Ao seu lado, Francisco, um homem de postura rígida e olhos escuros e penetrantes. Helena folheou as páginas com o coração acelerado até que uma imagem a fez parar. Era uma foto do grande salão da fazenda. E contra a parede do fundo, imponente e majestoso, estava o espelho. O mesmo espelho que agora estava em sua sala. A sala na fotografia era a mesma que ela via no reflexo. A disposição dos móveis era diferente, claro, mas a arquitetura, a janela à esquerda, a porta à direita era inconfundível. O homem de jeans e camiseta não era um fantasma daquela casa, mas um fantasma da fazenda do Poente, sua imagem de alguma forma aprisionada no vidro e projetada em seu novo ambiente. A constatação foi um choque elétrico. O mistério não estava nas paredes de sua casa, mas na história daquele objeto. Ela voltou sua atenção para a história mais recente. Se o homem usava roupas modernas, sua história não poderia ser do século XIX. Ela começou a pesquisar os jornais locais das últimas décadas, procurando por qualquer menção à fazenda do Poente ou à família Almeida Prado. A maioria das notícias era sobre o declínio da propriedade, as disputas de herança, a venda de terras. Nada fora do comum. Frustrada, ela decidiu mudar a abordagem. Em vez de procurar pela fazenda, procuraria por eventos estranhos, desaparecimentos, casos não resolvidos em Serra das Almas. Foi um trabalho lento e meticuloso. Ela passou por microfilmes de jornais dos anos 80 e 90, os olhos ardendo com a luz fraca da leitora. E então, em uma edição do Diário da Serra de setembro de 1995, ela encontrou uma pequena nota espremida entre um anúncio de trator e os resultados do campeonato de futebol amador. A manchete dizia: jornalista de Belo Horizonte desaparece na região. O texto era breve. Ricardo Viana, 28 anos, repórter investigativo, estava na cidade há 2 semanas trabalhando em uma matéria sobre disputas de terras envolvendo famílias tradicionais. Ele foi visto pela última vez saindo de seu hotel. Seu carro foi encontrado abandonado perto dos limites de uma antiga propriedade rural. A matéria não citava o nome da fazenda, mas o arrepio que percorreu a espinha de Helena era uma confirmação. Abaixo do texto, uma pequena foto em preto e branco, granulada e de baixa qualidade. Mas era o suficiente. O rosto que a encarava do papel amarelado era o mesmo rosto que ela via no espelho. O homem tinha um nome, Ricardo Viana, e ele não era um fantasma. Ele era uma pessoa real que havia desaparecido há quase 30 anos. A descoberta do nome de Ricardo Viana transformou o mistério em algo terrivelmente real.
Helena não estava mais lidando com um fenômeno inexplicável, mas com a sombra de um crime. Ela sentia o peso da responsabilidade. O espelho não estava mostrando um fantasma. Estava mostrando o eco de um momento, talvez os últimos momentos de um homem. Ela passou a noite em claro, pesquisando tudo o que podia sobre Ricardo. Ele era um jornalista conhecido por suas matérias corajosas, que frequentemente desenterravam a corrupção de políticos e empresários. Sua última investigação, a que o trouxe à Serra das Almas, era sobre a grilagem de terras histórica na região. Um tema que, como ela sabia por seu trabalho no arquivo, era um vespeiro de segredos e violência. A família Almeida Prado, com seu vasto e contestado patrimônio, certamente estaria no centro de sua apuração. A conexão era tão clara que chegava a ser assustadora. No dia seguinte, no arquivo, ela confidenciou parte de suas descobertas a Sr. Anselmo. Ela omitiu a parte sobre o espelho, temendo que ele a tomasse por louca. Apenas disse que encontrou o nome de Ricardo Viana em seus estudos sobre os Almeida Prado e que o caso parecia estranhamente conectado à família. O velho arquivista a ouviu em silêncio, limpando os óculos com um pedaço de flanela. Quando ela terminou, ele suspirou. "Eu me lembro desse caso", disse ele a voz baixa. Causou um certo alvoroço na época. A polícia de fora veio e fez perguntas, mas aqui em Serra das Almas as coisas têm um jeito de se aquietar. As famílias antigas têm raízes profundas. Às vezes essas raízes se enrolam no pescoço de quem cava demais. Ele se levantou e foi até um armário de metal trancado. Voltou com uma pasta fina e empoeirada. "Isso nunca foi para o acervo principal. São recortes que guardei na época. Pensei que um dia alguém poderia se interessar." Dentro da pasta havia mais reportagens sobre o desaparecimento de Ricardo. Detalhes que a pequena nota de jornal não continha. Testemunhas diziam que ele estava obcecado com a história dos Almeida Prado, fazendo perguntas sobre um antigo crime da família, algo que teria acontecido nos anos 30. Uma das reportagens mencionava que Ricardo havia dito a um colega por telefone que encontrara uma testemunha silenciosa que viu tudo. Helena sentiu um calafrio. A testemunha silenciosa. O espelho, ela intensificou sua pesquisa nos documentos da família, agora procurando por qualquer anomalia nos anos 30, e encontrou uma série de transferências de propriedade datadas de 1934. Um pequeno sítio, pertencente a uma família de lavradores, os Nogueira, foi anexado às terras da fazenda do Poente. A transação parecia legal no papel, mas as assinaturas no documento pareciam trêmulas, forçadas. E algumas semanas após a venda, um registro de óbito. A família Nogueira inteira, pai, mãe e 2 filhos, vítimas de uma febre súbita e misteriosa. Ninguém na cidade questionou. O poder dos Almeida Prado era absoluto. Ricardo devia ter descoberto isso. Ele devia ter encontrado provas de que a terra fora tomada à força e que a família Nogueira fora silenciada. Essa era a história que ele estava prestes a publicar. Enquanto Helena juntava as peças desse quebra-cabeça de décadas, o presente começou a se intrometer de forma sinistra. Numa tarde de sábado, a campainha de sua casa tocou. Era um homem que ela nunca tinha visto. Alto, bem vestido, na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso polido que não alcançava os olhos frios. Ele se apresentou como Evandro Bastos, advogado de Belo Horizonte. "Doutora Helena, perdoe-me a visita sem aviso", disse ele, a voz suave e controlada. "Soube que a senhora herdou esta casa e alguns dos pertences de sua tia-avó. Acontece que sou um descendente distante dos Almeida Prado e há uma peça em particular que minha família gostaria muito de reaver. Um espelho." O sangue de Helena gelou. Ela tentou manter a compostura. "Um espelho, não tenho certeza de qual o senhor está falando." Evandro sorriu novamente, um gesto desprovido de qualquer calor. "Ah, tenho certeza que sabe. Uma peça grande parisiense do século XIX. Temos um grande valor sentimental por ela. Estou autorizado a lhe fazer uma oferta muito generosa." A oferta era, de fato, tentadora, um valor que resolveria seus problemas financeiros por anos. Mas Helena sabia que não se tratava de dinheiro. Eles não queriam o espelho. Eles queriam o que o espelho representava. Eles queriam enterrar o segredo para sempre. "Sinto muito, senhor Bastos", disse ela, a voz mais firme do que se sentia, "mas o espelho também tem valor sentimental para mim. Não está à venda." A máscara de polidez de Evandro caiu por um instante. Seus olhos se estreitaram. "Entendo", disse ele, o tom agora gélido, "mas algumas relíquias de família carregam histórias pesadas. Histórias que é melhor não desenterrar. Pense bem, doutora. Pelo seu próprio bem." A ameaça velada pairou no ar entre eles. Quando ele se foi, Helena trancou a porta e encostou-se nela, o coração batendo descontroladamente. A investigação deixara de ser acadêmica. Agora era perigosa. Os fantasmas dos Almeida Prado, como dissera o senhor Anselmo, não gostavam de ser incomodados.
E ao que parecia, seus descendentes eram ainda piores. A visita de Evandro Bastos foi um ponto de virada. O medo, antes uma sombra abstrata, agora tinha um rosto e um nome. Helena começou a se sentir observada. O silêncio de Serra das Almas, que antes de parecia pacífico, agora soava opressivo, carregado de segredos e olhares. Carros que ela não reconhecia passavam devagar em frente à sua casa. Às vezes, quando voltava do trabalho, tinha a nítida sensação de que alguém havia entrado em sua ausência, embora nada estivesse fora do lugar. Ela passou a trancar as janelas mesmo durante o dia e a olhar por sobre o ombro sempre que saía. O espelho na sala parecia mais sombrio, sua superfície um poço de águas escuras. As aparições de Ricardo se tornaram mais frequentes, mais nítidas. Era como se a pressão do presente estivesse agitando o passado, fazendo o eco se manifestar com mais força. Em uma das visões, ela notou um detalhe que lhe escapara antes. Na mão de Ricardo havia um pequeno objeto metálico que ele parecia proteger. Uma chave, um isqueiro. Era pequeno demais para identificar. Helena sabia que precisava de mais do que suspeitas e um fenômeno inexplicável. Precisava da prova que Ricardo estava procurando, a prova que provavelmente lhe custou a vida. Se ele disse a seu colega que encontrou uma testemunha silenciosa, ele não estava falando apenas do espelho de forma metafórica. Ele devia ter encontrado algo físico, algo que o espelho testemunhou. Sua mente voltou para a fotografia do salão da fazenda do Poente. O espelho estava lá observando tudo por décadas. O que mais havia naquele salão? Ela decidiu que precisava ir até lá. A fazenda do Poente estava abandonada há anos, suas terras divididas e vendidas, mas a casa principal, a sede, ainda estava de pé, uma ruína majestosa em meio ao mato. Senhor Anselmo advertiu. É propriedade particular agora de uma corporação de São Paulo. E as pessoas daqui dizem que o lugar é mal assombrado. Eu preciso ir, ela disse, determinada. Ricardo esteve lá, tenho certeza de que ele escondeu alguma coisa. Anselmo, vendo que não conseguiria dissuadi-la, deu-lhe um mapa antigo da propriedade desenhado à mão. Se for, vá durante o dia, e não deixe que ninguém a veja. Numa manhã de sábado, sob um céu cinzento que ameaçava chuva, Helena dirigiu seu carro por uma estrada de terra esburacada, seguindo o mapa de Anselmo. A entrada da fazenda era marcada por 2 pilares de pedra desmoronando, o portão de ferro retorcido e enferrujado. Ela deixou o carro escondido numa curva e seguiu, a pé por uma alameda de mangueiras centenárias que um dia deve ter sido grandiosa. A casa surgiu de repente, como um navio fantasma encalhado na vegetação. As janelas eram órbitas vazias, o reboco caía em placas, revelando os tijolos por baixo, e trepadeiras subiam pelas paredes como veias verdes. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo zumbido de insetos e pelo farfalhar do vento nas folhas. A porta principal estava trancada com uma corrente grossa. Helena deu a volta, o coração batendo forte contra as costelas. Encontrou uma janela nos fundos com o vidro quebrado. Com cuidado, afastou os cacos e conseguiu entrar. O interior era ainda mais desolador. Móveis quebrados, teias de aranha do tamanho de lençóis e um cheiro de mofo e podridão. Seguindo a planta da casa que vira nos documentos do arquivo, ela encontrou o grande salão. Era um espaço vasto e fantasmagórico. O lugar onde o espelho ficava era marcado por um retângulo mais claro na parede desbotada. O assoalho de tábuas largas rangia a cada passo. Helena sentia dezenas de olhos invisíveis sobre ela. Ela começou a procurar. Olhou atrás de tapeçarias rasgadas dentro da lareira sob os restos de um piano de cauda. Nada. A frustração começou a tomar conta. Talvez estivesse errada. Talvez Ricardo não tivesse escondido nada ali. Ela estava prestes a desistir quando seu pé afundou ligeiramente em uma das tábuas do assoalho, perto de onde o espelho ficava. A tábua estava solta. Com a respiração suspensa, ela se ajoelhou e, usando a ponta de uma chave de fenda que trouxera, conseguiu levantá-la. Havia um pequeno vão embaixo. E dentro dele, envolta em um pano encerado para protegê-la da umidade, estava uma pequena caixa de metal, do tipo que se usava para guardar biscoitos. Era a prova. O que quer que Ricardo tivesse encontrado estava ali. Com as mãos trêmulas, ela pegou a caixa. Naquele exato momento, ouviu um barulho do lado de fora. O som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Alguém a havia seguido. Alguém sabia que ela estava ali. O pânico a dominou. Agarrando a caixa de metal, Helena correu para os fundos da casa, o som do motor do carro ficando mais alto, mais próximo. Ela não podia ser vista. Não ali. Saiu pela mesma janela quebrada por onde entrara e mergulhou na vegetação densa que cercava a casa, arranhando os braços e o rosto nos galhos. Agachada atrás de um arbusto, ela viu um sedã preto parar em frente à sede da fazenda. 2 homens saíram. Um deles era mais velho, robusto.
O outro ela reconheceu imediatamente, apesar da distância. Era Evandro Bastos. Eles não pareciam estar ali para um passeio. Moviam-se com um propósito, examinando o perímetro da casa, procurando por sinais de arrombamento. Helena prendeu a respiração, rezando para que não a encontrassem. Eles deram a volta na casa e pararam perto da janela quebrada. Alguém esteve aqui. Recentemente, disse o homem mais velho. Evandro olhou para dentro, seu rosto uma máscara de fúria contida. Encontre o que ela veio procurar, ele ordenou. Helena sabia que precisava sair dali. Esperou que eles entrassem na casa e, movendo-se com o máximo de silêncio que conseguia, recuou pela mata, afastando-se da sede, o coração martelando no peito. Só quando estava a uma distância segura, de volta à estrada principal, é que ela se permitiu respirar. Ela dirigiu de volta para casa em um estado de choque, a caixa de metal fria e pesada no banco do passageiro. Trancou-se em casa, fechou as cortinas e finalmente abriu o recipiente. O cheiro de papel velho e produtos químicos encheu o ar. Dentro havia duas coisas. A primeira era um pequeno caderno de anotações, com a capa de couro manchada pela umidade. A caligrafia era apressada, quase ilegível em alguns pontos. Era o diário de investigação de Ricardo Viana. A segunda era um rolo de filme fotográfico de 35 mm, ainda em seu invólucro plástico, a prova definitiva. Ela começou a ler o caderno. Ricardo narrava sua chegada à Serra das Almas, suas primeiras entrevistas, a desconfiança dos moradores. Ele descrevia como descobrir a história da família Nogueira e a venda de suas terras para Francisco de Almeida Prado. Ele havia encontrado uma cópia do contrato original, escondida nos arquivos de uma antiga paróquia, e a assinatura do patriarca Nogueira era uma falsificação grosseira. O crime estava documentado. Mas a parte mais arrepiante do diário era sobre o espelho. Ricardo o havia encontrado na sede abandonada da fazenda, já naquela época. Ele escreveu sobre como o objeto parecia observá-lo, como sentia uma frieza emanando dele. Em sua última anotação, datada do dia em que desapareceu, ele escreveu: "Eles sabem que estou aqui. O neto do velho Almeida Prado, o que mora na capital, ele veio me procurar. Acha que pode me comprar, me assustar, mas eu tenho a prova agora. Escondi o negativo no lugar mais óbvio e mais seguro. A testemunha silenciosa vai guardar meu segredo. Sinto que o espelho está me observando. É como se ele soubesse o que vai acontecer." Helena fechou o caderno, as mãos trêmulas. Evandro Bastos, ele não era um descendente distante. Ele era o neto, o herdeiro direto do segredo e do crime. Ele estivera lá há 30 anos. Ele confrontara Ricardo. A questão agora era o rolo de filme. Revelá-lo em Serra das Almas estava fora de questão. Ela não sabia em quem confiar. Precisava ir para uma cidade maior. No dia seguinte, inventou uma desculpa no trabalho e dirigiu por 2 horas até a cidade vizinha, onde encontrou um laboratório fotográfico antigo, administrado por um senhor que parecia confiável. "É um filme antigo", ela disse, tentando parecer casual. "Achei guardado, não sei nem o que tem aí." O homem prometeu que estaria pronto em 2 dias. A espera foi uma tortura. Helena mal dormiu, sobressaltando-se a cada ruído da casa. O espelho em sua sala parecia um portal escancarado e a imagem de Ricardo aparecia com uma frequência alarmante, seu rosto um aviso mudo. Ela sabia que Evandro e seus homens estavam procurando por ela, pelo que ela encontrara. Era uma corrida contra o tempo. Quando finalmente voltou ao laboratório para buscar as fotos, seu estômago estava revirado de ansiedade. O fotógrafo lhe entregou um envelope pardo. "Coisa de família?" ele perguntou curioso. "Sim", mentiu Helena. "Memórias antigas." Ela só abriu o envelope quando estava de volta à segurança de seu carro. Eram cerca de 20 fotos. As primeiras eram do caderno de Ricardo, páginas e páginas documentando a fraude da terra. Depois, fotos de documentos do contrato falsificado do registro de óbito dos Nogueira. Ricardo havia construído um caso irrefutável, mas foram as últimas fotos que fizeram o sangue de Helena gelar. Eram granuladas, escuras, tiradas às pressas dentro do salão da fazenda do Poente. A penúltima foto mostrava a porta do salão se abrindo, e a última, a mais chocante de todas, era uma imagem tremida, fora de foco, mas inconfundível. Mostrava 2 homens confrontando Ricardo. Um era um capanga desconhecido. O outro era um Evandro Bastos 30 anos mais novo, o rosto contorcido de raiva. A foto capturara o exato momento antes do fim. Com as fotografias em mãos, Helena finalmente tinha a história completa. Não eram apenas provas de um crime de grilagem de terras cometido há quase um século. Eram provas de um assassinato cometido há 30 anos. A imagem de um jovem Evandro Bastos no salão da fazenda era a peça que faltava, a ligação direta entre o passado e o presente. Ela estava sentada em sua sala, as fotos espalhadas sobre a mesa de centro, o caderno de Ricardo ao lado. A luz do dia estava morrendo e a casa mergulhava na penumbra. Ela olhou para o espelho.
E como se convocado pela revelação final, o reflexo de Ricardo Viana apareceu, mas desta vez foi diferente. Não era mais apenas a imagem estática dele olhando para a parede. Era uma cena, um filme mudo e fantasmagórico. Ela viu Ricardo, ofegante, se ajoelhar e levantar a tábua do assoalho. Ele colocou a pequena caixa de metal no esconderijo. Ele se levantou, o rosto tenso, olhando em direção à porta. A porta do salão, no reflexo, se abriu. O jovem Evandro e seu capanga entraram. Não havia som, mas Helena podia quase ouvir as palavras duras, a ameaça. Ricardo recuou, balançando a cabeça. Evandro apontou para a câmera que Ricardo ainda segurava. A discussão se acirrou. O capanga se moveu, cercando Ricardo. E então, num movimento rápido e brutal, o homem avançou. A cena se cortou. A imagem desapareceu, deixando apenas o reflexo de Helena, sozinha na sala escura, o rosto pálido de horror. Ela finalmente entendeu. O espelho não era assombrado por um espírito. Era algo diferente, algo que a ciência talvez nunca explicasse. A prata em seu verso, a testemunha de tantos eventos, de alguma forma absorveu a energia daquele momento de extrema violência e medo. Havia gravado um eco, uma cicatriz na superfície do tempo, que se repetia incessantemente. Ricardo não estava tentando assustá-la. Ele estava lhe mostrando, estava lhe entregando a verdade. O choque da revelação deu lugar a uma clareza gelada. Ela sabia o que precisava fazer. Não podia ir à polícia local, Evandro certamente tinha contatos, influência. Ela precisava de alguém de fora, alguém com alcance nacional. Pegou o telefone e procurou o número de uma jornalista investigativa de São Paulo cujo trabalho ela admirava, uma mulher conhecida por não ter medo de poderosos. Com a voz trêmula, mas firme, ela discou: "Meu nome é Helena, sou historiadora e acho que tenho a solução para um caso de desaparecimento de 30 anos. Nos dias que se seguiram, a vida de Helena se transformou em um furacão. A jornalista, cética a princípio, ficou convencida ao ver as provas. Ela viajou para a Serra das Almas e elas se encontraram secretamente. Helena entregou cópias de tudo. As fotos, as anotações de Ricardo, sua própria pesquisa no arquivo. A história foi publicada uma semana depois, na capa de um grande jornal de circulação nacional. A manchete era explosiva. Segredo de família. Provas encontradas por historiadora podem solucionar desaparecimento de jornalista e incriminar advogado influente. A reportagem caiu como uma bomba. O nome de Evandro Bastos estava em todos os noticiários. O caso de Ricardo Viana, arquivado e esquecido, foi reaberto em caráter de urgência. Peritos da capital foram enviados à fazenda do poente. Com a indicação de Helena, eles escavaram o terreno nos fundos da propriedade, onde, segundo os registros da época, ficava o antigo poço da família Nogueira, que havia sido soterrado. E lá, a metros de profundidade, encontraram restos humanos. A análise forense confirmou, eram de Ricardo Viana. A causa da morte, um trauma na cabeça, era compatível com um confronto violento. Evandro Bastos foi preso. Seu império de poder e influência começou a ruir. Ele negou tudo, é claro. Alegou que as fotos eram falsas, que Helena era uma oportunista que o estava incriminando para conseguir dinheiro. A batalha legal seria longa e feroz, travada por advogados caríssimos e manobras jurídicas. A justiça, Helena sabia, ainda não estava garantida. Mas a verdade de Ricardo, finalmente viera à luz. A família dele, um irmão mais velho e uma sobrinha que nunca o conheceu, entrou em contato com Helena. Em uma ligação emocionada, eles agradeceram. Pela primeira vez em 30 anos, eles tinham um lugar para levar flores. Tinham o fim de uma busca dolorosa. Serra das Almas também mudou. A cidade, antes um poço de silêncios e segredos, agora fervilhava com jornalistas e curiosos. A história dos Almeida Prado, antes sussurrada apenas pelos mais velhos, agora era de domínio público. Helena se tornou uma figura local, vista por alguns como heroína, por outros como uma forasteira que viera desenterrar fantasmas que deveriam ter permanecido enterrados. Ela não se sentia como nenhuma das duas coisas, sentia-se apenas cansada. O peso de 3 décadas de silêncio havia passado por ela e agora que se fora, deixara um vazio exaustivo. As semanas se passaram, a poeira começou a assentar, o julgamento de Evandro estava marcado para o ano seguinte. A vida, aos poucos, tentava voltar a uma aparência de normalidade. Helena continuou seu trabalho no arquivo, mas algo havia mudado. Os documentos antigos não pareciam mais tão distantes. Cada nome, cada data parecia pulsar com uma vida secreta, uma história esperando para ser contada ou talvez para ser deixada em paz. Uma noite, ela estava em sua sala, lendo um livro. A casa estava silenciosa. Ela não via o reflexo de Ricardo no espelho desde a noite em que fizera a ligação. Era como se, com a verdade revelada, o eco finalmente tivesse se dissipado. A gravação havia chegado ao fim. O espelho era apenas um espelho novamente, refletindo a sala, os livros, a lâmpada do abajur.
Ela se levantou e caminhou até ele, tocando a superfície fria do vidro, olhou para seu próprio reflexo. Os últimos meses a haviam mudado. Havia novas linhas de preocupação em seu rosto, uma gravidade em seu olhar que não existia antes. Ela era agora parte da história daquele objeto, mais uma face a ser refletida em sua longa e silenciosa existência. Ela se perguntou sobre todas as outras coisas que aquele espelho havia testemunhado. O amor de Francisco e Amélia, as tristezas, as alegrias, os segredos sussurrados naquele mesmo salão. Quantos outros ecos estariam adormecidos em sua profundidade prateada, esperando pelo gatilho certo para se manifestar? A ideia era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. O passado não estava morto, não estava nem mesmo passado. Estava ali flutuando sob a superfície das coisas, presente em objetos, em lugares, nas linhagens de sangue. Ela estava prestes a se afastar quando algo chamou sua atenção. Um movimento sutil no canto do espelho, nas bordas manchadas onde a realidade parecia mais fina. Não era Ricardo, era outra coisa. Por um instante fugaz, uma imagem se sobrepôs à sua, a figura de um homem alto, de barba escura e roupas do século XIX. Ele não olhava para ela. Olhava para algo dentro do espelho, para um ponto logo atrás dela, com uma expressão de profunda e avassaladora tristeza. Era o rosto que ela vira nas fotografias antigas. Francisco de Almeida Prado, o homem que dera o espelho de presente, o patriarca cuja ganância dera início a toda aquela corrente de dor. O reflexo durou apenas um segundo antes de desaparecer, deixando Helena encarando seus próprios olhos arregalados. O mistério de Ricardo Viana estava resolvido. Mas ela percebeu, com um arrepio que percorreu todo o seu corpo, que as histórias do espelho estavam longe de terminar. Ele guardava outros segredos, outros ecos, e agora ela era sua guardiã. Sozinha, na casa silenciosa, Helena compreendeu que o passado nunca a deixaria completamente. Ele apenas esperava, paciente por um novo reflexo.